Hi guys! Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho melhor como é que se usa os artigos em inglês, nesse guia completo feito para vocês. Introdução. Bom, nessa introdução nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um artigo, antes da gente começar a explicar propriamente os artigos em inglês, para vocês terem uma noção de que classe de palavra nós estamos falando. O artigo é a classe de palavra que antecede um substantivo, ou seja, nesses exemplos aqui embaixo, a gente tem em negrito os artigos, essa classezinha de palavra que vai anteceder cada um desses substantivos. A gente tem o an, o a e o the. Eles são os nossos artigos, são somente esses três que nós vamos usar hoje. Então, nós temos an apple, a boat, an adorable person e the sun. Então, nessa aula, nós vamos entender o porquê do uso de cada um deles nessas frases e suas regrinhas. Continuando na introdução, no português, os artigos definidos e indefinidos flexionam de acordo com o gênero e número da palavra na qual eles se referem, ou seja, conseguimos identificar quando estamos falando de palavras no feminino ou no masculino, por uso do o e a, ou no plural por conta do s no final. Os artigos definidos e indefinidos no inglês são, como a gente já viu, o the no definido e an no indefinido, que correspondem aos artigos o, a, os, as, uma, uns e umas que estávamos comentando no parágrafo anterior. A gente vai começar explicando como é que funciona o uso do artigo definido the nas frases com algumas regrinhas. Bom, o artigo definido the é usado para todos os gêneros, ok? Não importa se é no masculino ou no feminino, você vai poder utilizar o the. E também não importa o número, ou seja, não importa se o substantivo está no plural ou no singular, o artigo definido the acompanha qualquer um deles, beleza? Então, aqui fica fácil, não é? Porque o the você pode utilizar, não importa a situação que seja, você vai poder utilizar ele na frase como artigo. Aqui a gente tem um asterisco falando da linguagem neutra. O inglês, ele não tem essa necessidade de colocar o o e o a, né, no final ou no início das frases para definir se é masculino ou feminino. E aqui a gente tem um exemplo, the cat. Aqui a gente não vai colocar o ou o a para definir o gênero do gato. Então aqui é uma ideia interessante para vocês não ficarem inseguros na hora de colocar o the, com medo de, enfim, tentar flexionar ele para o masculino ou feminino, beleza? Não precisa se preocupar. O artigo definido the também é utilizado sempre que nos referimos a algo específico, por isso que ele é definido, ou que já foi mencionado em um discurso anterior, ou seja, você tem ciência, você sabe daquilo que estamos definindo com este artigo. Então, no português, ele seria o que nós entendemos como o, a, os e as. Vamos agora aplicar o artigo definido the em algumas frases para vocês entenderem melhor o uso do artigo e colocar ele no dia a dia no seu speaking. Então, na primeira frase nós temos The book is old. Aqui, a gente tem a ideia de que fica implícito que já falamos anteriormente desse livro para que nessa frase a gente esteja definindo o livro. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter falado que Maria was reading a book. The book that Maria was reading is old. Aqui, na segunda frase, the book that Maria was reading, a gente já teve uma ideia de definição, porque a gente já sabia do livro na frase anterior. Por isso que aqui a gente utiliza um artigo definido e é por isso que a gente usa o artigo the. Beleza? No segundo exemplo, a gente tem mais ou menos a mesma ideia. The clothes arrived today. Aqui, a gente sabe que a gente está falando de alguma roupa, né, que chegou hoje e a pessoa ela já sabe da existência dessas roupas. Outra coisa interessante de se observar nessa frase, antes de ler o EBS, será que você consegue adivinhar? Exatamente, clothes está no plural, ou seja, aqui a gente só vai poder utilizar o artigo definido the, porque a gente vai ver mais pra frente que os artigos indefinidos não seguem palavras no plural, então aqui só daria certo colocar o the. Na terceira frase, the boat is blue. Aqui não se trata de um barco qualquer, e sim do barco azul, definindo o barco azul.
Quarta frase, Barbara is drinking an apple juice. The apple juice is hot. Aqui não é um suco qualquer, é o mesmo exemplo que a gente deu lá em cima, só que agora com a frase, escrita para vocês visualizarem. E se vocês forem prestar atenção, na primeira frase, Barbara is drinking an apple juice, a gente também tem o uso de um artigo indefinido, que é o an. Ali na quinta frase, the sun, a gente usa o the para palavras definidas que só existem elas. Então, por que o the está acompanhando o sun? Ele está acompanhando o sun porque só existe um sol, que é o sol. Por isso que ele está ali. Não poderia ser a sun, porque não tem vários sóis. É definido, é somente um sol. I like playing the piano. Eu gosto de tocar o piano. Aqui temos uma característica muito legal do uso do the, porque ele é utilizado antes de instrumentos. Então não é I like playing a piano, é I like playing the piano. O the piano, ok? Aqui a gente define na frente, nos instrumentos. Então poderia ser I like playing the guitar, mas sempre que tiver na frente de instrumentos, a gente usa o artigo definido the. Próxima frase. The weather is really nice today. O tempo está muito bom hoje. Aqui a gente especifica com o the na frente de novo, tá? Para falar, porque a gente está falando do tempo, beleza? E na última frase, this is not just a draw, this is the draw. Aqui a gente está especificando que não é um desenho qualquer, é o desenho. Agora, cuidado, tá? Não use o the quando a gente estiver falando de nomes próprios, pronomes possessivos adjetivos e pronomes possessivos, idiomas ou línguas e esportes. Quando a gente estiver falando de nome próprio, por exemplo, Gabriel. Se a gente falar que Gabriel é legal, o Gabriel é legal. No português, a gente tende a tentar traduzir, porque tem um o na frente de Gabriel. Então, a gente pode tentar falar the Gabriel, mas não. Aqui já fica implícito que a gente está falando do Gabriel sem necessidade de colocar o the na frente. Então, aqui a gente não vai botar, tá bom? A gente inicia a frase somente Gabriel is cool, ou Gabriel is a nice guy. A gente não precisa colocar o the na frente. Isso segue também para países, mas a gente tem uma exceção, que é os Estados Unidos. Aqui a gente pode falar the United States, ok? Pronomes possessivos, que é my, your, mine, yours. Por exemplo, na frase, o meu pai ama cozinhar. Se a gente tentar traduzir, que a gente tem esse instinto, essa vontade, vai estar errado. A gente não pode falar the my father loves to cook. Aqui o correto é my father loves to cook. É a mesma intenção do Gabriel. A gente já tem implícito, sem necessidade de colocar na frente. Idiomas ou línguas, mesma coisa. English, Spanish, português. A gente não precisa colocar the Portuguese. Pode só falar português. E esporte segue a mesma regrinha. Cuidado com a tradução, com a vontade de traduzir. O esporte, soccer, não precisa do the na frente, igual a gente coloca no português. O futebol, ok? Pode deixar implícito que a gente já entende, já é normal de se falar soccer is the most famous sport in Brazil. A gente não precisa do the, ok? Colocar o the seria errado. Agora que a gente entendeu como é que funcionam os artigos definidos, nós vamos para os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, diferente do the, são usados quando nos referimos a algo geral e não específico, ou seja, a book. Aqui, o livro ele não é definido, é um livro qualquer. Maria estava lendo um livro. Maria was reading a book. Um livro qualquer, um livro indefinido de boinha, beleza? E na língua inglesa existem dois artigos indefinidos, o a e o when, e eles só seguem substantivos no singular. Aqui é aquela regrinha que eu falei, lembra que o the pode ir para plural, pode para tudo? Aqui não. Aqui os artigos indefinidos seguem para coisas gerais e para coisas no singular. O que você precisa saber do artigo indefinido? O artigo indefinido, ele só existem dois por conta de uma regrinha mais específica deles, que é a regrinha voltada para as vogais e para as consoantes. O artigo definido a é usado quando temos substantivos que iniciam por consoantes ou palavras que a primeira palavrinha tem som de consoante. E o an é usado para substantivos que iniciam por vogal ou palavrinhas com som de vogal.
Essa parte aqui é importante que você anote. É a parte mais importante que você precisa aprender, viu? Porque é aqui que as pessoas acabam errando, colocando o a ou o an em situações erradas. Então, aprende, ó. O a é usado por palavras que iniciam com consoante ou com som de consoante, e an é usado para palavras que iniciam com vogal ou com som de vogal. Então, vamos lá. Exemplos. An ant. An ant. Aqui, a gente tem ant, que é uma palavra que começa por vogal. Por isso, da utilização do an. E aqui, a gente tem an hour. An hour. Aqui, a gente tem o an de novo. Por quê? Porque mesmo que inicie com uma consoante nessa palavra, o H não tem som. Ele é quase como se fosse uma vogalzinha, como se ele fosse inexistente. A gente tem o som do O, e é por isso que a gente precisa do N na frente. Já no exemplo de baixo, a gente tem a cat. Normal, a gente tem uma palavra que inicia com consoante, com som de consoante. Bom, seguimos para a segunda parte, e agora é interessante que vocês entendam o porquê que a gente vai usar o an junto de vogais ou palavras com som de vogal. Aqui, a gente vai utilizar o an na frente de palavras com vogal ou com som de vogal, justamente para a palavra ela conseguir ser lida da forma correta, para a gente conseguir ter uma sonoridade melhor, justamente por esses motivos. Então, por exemplo, na frase an old lady, você vê que é muito mais fluido do que se a gente chegar e falar a old lady. Aqui nós temos um outro exemplo que talvez seja um pouco melhor para vocês entenderem. Se a gente colocar a hour, do que an hour, por isso que a gente utiliza o N na frente dessas vogaizinhas. Agora nós vamos para alguns exemplos em que palavras com H, que podem ser a que mais confundem a gente, o H ele tem um som mais forte na hora de ser pronunciado e por isso que está correto colocar um A na frente. Na frase a honest lady, o H ele some, mas se a gente descer ali embaixo no exemplo 1, a house, aqui o H ele tem um som de R, por isso que a gente não coloca o N. Então, vamos para o exemplo 2 para vocês entenderem de uma vez por todas o uso do AN e do A quando a gente está falando dos Hs. A house, an hour, a horse, a honest, ok? E agora, nossa segunda regrinha aqui, que são palavras com vogal no início, com som de consoante ainda, porém, nós estamos falando das palavras que começam com U, I, EU e acabam tendo som de Y, ok? E vogais OS com som de W. Aí a gente vai acabar usando o A, por conta dessa mesma regrinha que a gente falou lá em cima, só que agora pro A. Então, a university, university. A European, European, ok? I won with just a one hit kill. A one. Você consegue ver que mesmo começando com vogais, elas não têm som de vogais. Elas têm som de Y e de W. Agora, só um cuidadozinho, que é quando não usar o A e quando não usar o an. Aqui, nós temos um caso específico de quando não usar o A e quando não usar o an. A gente vai usar o some, que é quando a gente está falando de substantivos incontáveis, como, por exemplo, I need some advice. Aqui, advice, ele não é contável, por isso, do some. Beleza? Agora, para fixar de vez, aqui temos algumas questõezinhas, vocês podem pausar e tentar responder, porque assim que eu terminar de falar, eu já vou dar a resposta das questões para essa aula não ficar muito comprida, beleza? Então, na questão 1, a resposta correta é a letra C, letter C, porque a gente está falando do Pacífico, do Atlântico, dos Alpes e do Amazon River, e aqui a gente pode colocar o the na frente deles para especificar, ok? Porque aqui a gente está falando de definidos, beleza? A gente não vai colocar na frente de montanhas ou de oceans, né? Mountains e oceans, porque realmente não tem necessidade, não faria sentido e estaria incorreta a frase. Na questão de baixo, a alternativa incorreta é letter A. Letter A, porque aqui a gente tem o one com som de W. Então, a gente não pode colocar o AN e sim A. Ali pro ladinho é Are you a teacher? I love the moon. Barb is
a doll. Lilo is a lovely cat. Do you have an umbrella? Ok? Prontinho, acabamos a nossa aula. Thank you for your time. E agora é só você praticar tudo que foi dado nessa aula para que assim os artigos em inglês sejam cada vez mais natural no seu speaking e para que você não tenha mais dúvidas nenhuma na hora de colocar o a, an e o the nas frases. Muito obrigada!